A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Boa tarde a todos. Sou o cooperador Lucinaldo Cleidson. Estou aqui nesta tarde de terça-feira, dia 19 de maio de 2020. Quero deixar uma palavra para a sua meditação, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículos de número 1 ao versículo de número 11. Vamos para a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha encontrar-se com ele. E, assentando-se, ensinava-lhes. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei, Moisés nos mandou apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam para tentá-lo, para ter do que o acusar. Mas Jesus, inclinando até o chão, escrevia com o dedo na terra. E, como insistiram em perguntar-lhe, Jesus endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E, tomando a inclinar-se, continuou escrevendo na terra. Porém, eles, ao ouvirem isso, acusados por sua consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Louvado e exaltado e bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 8 do livro de João. O epígrafo, o comentário, a narrativa indica a mulher adúltera. Versículo 1, que diz: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Monte é lugar de oração. Monte é lugar de buscar. Monte é lugar de adorar a Deus verdadeiramente. Jesus fazia, Jesus adorava, Jesus orava, e Jesus se comunicava com Deus Todo-Poderoso durante a noite, durante a madrugada. Jesus ia se revestir,
Ele já era revestido, mas Jesus subia para ser exemplo, para dar exemplo a outras pessoas, para ser exemplo para outros pregadores. E o versículo 2 diz: pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha encontrar-se com ele, e assentando-se ensinava-lhes. Pela manhã cedo. A Bíblia não mostra o dia, a Bíblia não mostra o mês, a Bíblia não mostra o ano, a Bíblia não mostra a hora. O que importa não é o ano, o que importa não é a hora, o que importa não é o mês, o que importa é o acontecimento, é o que aconteceu. E diz que Jesus tornando para o templo, e todo o povo vinha encontrar-se com ele, e assentando-se ensinava-lhes. Nós se assentamos, nós aprendemos, nós ouvimos, mas também devemos ensinar aquilo que nós ouvimos, ensinar aquilo que nós aprendemos. Jesus recebia do Pai e ensinava para os seus discípulos. E depois dos seus discípulos, Jesus ensinava para os que não estavam com ele, os que não faziam parte do ministério dele. E no versículo 3, a Bíblia fala que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e pondo-a no meio lugar de julgamento. Vou te falar agora. Neste momento, no versículo 3, Jesus começa a entrar em defesa pela vida daquela mulher. Versículo 3, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e pondo-a no meio. Jogaram, desprezaram, não queria mais saber. E ainda tentando achar uma resposta. Aí vem o versículo 4. Disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Acusação. Naquele momento de acusação, Jesus se torna um advogado de defesa. E diz: e na lei Moisés nos manda apedrejar tais mulheres. Pois tu o que dizes? Eles a acusaram. Mesmo eles acusando, creio eu que ali não tinha papel. Naquele momento, não tinha papel, não tinha papiro onde as palavras eram escritas. Mas Jesus escreveu no chão. Naquele momento, Jesus se tornou o escrivão daquela história. E começou a escrever. Mas o que foi que Jesus escreveu? Não me importa. Não sei o que ele escreveu. Mas no dia do arrebatamento, eu vou chegar até Jesus e vou perguntar: Senhor, o que o Senhor escreveu naquele momento? Jesus se tornou advogado e depois Jesus se tornou escrivão.
se fosse chamar para os dias de hoje, os dias atuais, que nós estamos vivendo, chegava com alguém diante do tribunal de justiça e jogam aquela pessoa e se levanta os júris, pessoas que estão ali para ouvirem aquela pessoa que está sendo julgada, mas o juiz está ali para dar a ordem, para dar o decreto, para dar a sentença ou para dar uma advertência. Creio eu que Jesus se tornou o escrivão daquela história. Começou a escrever no chão. Por exemplo, perguntando: qual é a acusação que vocês têm para essa mulher? Ela foi apanhada nisso, naquilo e sobre aquilo. Jesus começa a escrever. Computador, vamos para os dias atuais. Computador, começou lá a escrever no papel. Mas eles, sem ouvir a resposta que Jesus daria, eles tornaram a dizer: porém o Senhor que dizes? Jesus, endireitando-se e inclinando a cabeça, olhou para todos eles e disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra contra esta mulher. Interpretando, Jesus se tornou o advogado. Jesus se tornou o escrivão. Jesus se tornou a testemunha. Pulando adiante, versículo 8. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo na terra. O que ele escreveu antes foi uma antiga história. Quando ele lançou uma palavra que diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus selou aquelas palavras e começou a escrever na terra uma nova história, uma nova vida. E versículo 9 diz: porém eles, ao ouvirem isso, acusados por sua consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus, endireitando-se e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Onde estão os teus opositores? Onde estão a Penina? Onde estão Sambalate e Tobias? Onde estão Ofne e Finéias? Onde está Coré, que são aqueles que não querem, são aqueles que acusam, são aqueles que gostam de desprezar? Mas se levantou Jesus. Jesus deu a ordem. Rebecanta Kamanarabachéria. Jesus disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? É uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta, e Jesus também dá uma resposta: diz: ninguém te condenou. Ninguém te condenou. Depois que eu estive aqui para te defender, depois que eu estive aqui para ser sua testemunha, ninguém te condenou. Ninguém apontou seu erro. Todos fugiram, todos foram embora. Aí ela falou, versículo 11. Ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus se tornou o
advogado de defesa. Jesus se tornou o escrivão para rasgar uma velha história e escrever uma nova história. Jesus se tornou a testemunha. Jesus também se tornou